A maior pedra lapidada do mundo pesa cerca de 1.500 toneladas. É o peso de 10 baleias azuis adultas, juntas, em um bloco de pedra. Nenhum guindaste móvel comum no mundo é capaz de tirá-lo do chão. Esta pedra está no Líbano Oriental, na montanha de Baalbek, há quase 2.000 anos. E até hoje, ninguém sabe ao certo quem começou a esculpi-lo e por quê. Hoje, 7 estruturas antigas que a tecnologia moderna não consegue alcançar. Cada item a seguir será mais impossível que o anterior, em um dos parâmetros-chave. Na final, você verá pedras onde as brocas de diamante perdem o corte e quebram. E perto de cada objeto, a mesma ideia será expressa. Foi construído sem ferramentas modernas. Isso foi construído sem metalurgia, sem roda, sem escrita, nem mesmo sem agricultura. Sudeste da Turquia moderna, uma colina com o nome local de Göbekli Tepe, erguendo-se sobre a planície. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt encontra algo incrível aqui. Sob a terra, há enormes colunas de pedra em forma de T, dispostas em grandes círculos. A datação por radiocarbono indica a idade, cerca de 11.500 anos a partir de hoje. É 7.000 anos mais antigo que a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, e quase 6.000 anos mais velho que o conhecido Stonehenge britânico. Quando construíram Göbekli Tepe, não havia nenhum sistema de escrita na Terra. Não havia uma única cidade, uma única aldeia, um único campo semeado. As pessoas que ergueram esses pilares eram caçadores-coletores daquela época distante. Eles não tinham guindastes, nem cordas de aço, nem ferramentas de metal. Apenas enxós de sílex, tendões de animais e os próprios ombros sob o enorme peso de pedra. O mais alto dos postes instalados atinge 5,5 metros de altura. As colunas centrais pesam entre 8 e 10 toneladas cada uma, individualmente. Mas na pedreira, perto do local, há outra coluna, que nunca foi transportada. 7 metros de comprimento, 1,5 de espessura, cerca de 50 toneladas. Algo deu errado. Talvez a pedra tenha rachado, talvez faltassem pessoas e tempo. Nos postes estão esculpidos relevos de animais daquela região antiga. Leões, javalis, raposas, escorpiões, abutres e cobras. Todos tridimensionais, em tamanho real. A escultura foi feita com sílex em calcário denso, sem metal, sem máquina de polir. E mais um detalhe, revelado em estudos geométricos modernos do próprio complexo. As 3 construções principais formam um triângulo equilátero perfeito no chão. Sem fita métrica, sem planta, sem escrita, porque ainda não tinha sido inventada. Após a conclusão, o complexo foi cuidadosamente coberto com terra. As mesmas pessoas que o construíram também o esconderam e protegeram de olhos humanos e elementos por 11.500 anos. As escavações continuam. Apenas uma pequena parte do complexo foi estudada. Se este caminho profundo na antiga pedra o fascina, inscreva-se no canal. Cada item seguinte na nossa lista supera o anterior em termos de pura incompreensibilidade. Isto foi construído sem projetos em papel, sem cálculos de engenharia, sem uma única testemunha de cima. Em 1963, em Derinkuyu, na Turquia, um homem decide reformar sua casa. Ele levanta um martelo contra a parede do porão e a parede desaba, revelando um túnel escuro. Atrás do túnel há uma sala. Atrás da sala há outro túnel. E novamente uma sala espaçosa. Uma cidade inteira desce sob a Capadócia, como um grande formigueiro de pedra. 18 níveis, um em cima do outro. 85 metros até o fundo mais baixo. É a profundidade de um arranha-céu de 25 andares, enterrado até o telhado. A cidade é para 20.000 habitantes com gado, suprimentos e oficinas próprias. No interior, há estábulos, adegas, cozinhas comunitárias e capelas secretas de pedra. Existem escolas e prisões. Existem poços que jorram do subsolo nos níveis mais baixos. O ar é fornecido através de um sistema de mais de 15.000 poços de ventilação. Em cada nível, há portas de pedra maciças que se fecham estritamente por dentro. Eles pesam até 500 quilos e rolam como pesadas pedras de moinho. Não dá para abrir essa porta por fora, porque não tem como segurar. E não é a única cidade subterrânea nesta região montanhosa da Turquia. Na Capadócia, mais de 200 complexos foram encontrados, de diferentes profundidades e estados de conservação. Um túnel de 8 quilômetros liga Derinkuyu a Kaymakli. O mais estranho em Derinkuyu
não é nem mesmo o seu enorme tamanho interno, e o fato de que ainda não sabemos quem e quando começou. Alguns pesquisadores citam os hititas, que viveram há 4 milênios na região. Parte chama os frígios, que falavam uma língua indo-europeia há 2.800 anos. As versões mais ousadas ligam a origem da cidade ao fim da última era glacial, e nenhum documento antigo menciona em lugar algum como tudo isso foi feito. Como você cavaria uma caverna assim, sem escavadeira, sem nível a laser, sem projeto? Isso foi construído sem ferramentas modernas, sem argamassa, sem uma única gota de cimento ou argila. Peru, perto da antiga capital dos Incas, Cusco, a 3.700 metros de altura. Acima da cidade está a fortaleza de Sacsayhuamán, descrita por todas as crônicas da época. As paredes são feitas de blocos de pedra poligonais, cada um com sua forma geométrica única. A parede zigue-zagueia pela encosta da montanha, como um padrão de relâmpago. O muro tem cerca de 400 metros de comprimento e 6 metros de altura. Cantos dos blocos arredondados, faces tão ajustadas que uma folha de papel não passa. As pedras mais pesadas pesam entre 128 e 200 toneladas. A pedreira Rumicolca, de onde o material foi retirado, fica a 35 quilômetros do local. Entre ela e a fortaleza, há desfiladeiros, rios e passagens quase intransponíveis. Os construtores não tinham cavalos, mulas de carga, carrinhos ou rodas. Apenas as pessoas, cordas de fibra vegetal e a sua própria força de tração. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, não entenderam o que viram. O cronista Pedro Pizarro, sobrinho do conquistador Francisco, escreveu em seu diário que na parte inferior da parede havia pedras tão grandes e pesadas que as mãos humanas, segundo sua própria convicção, não poderiam colocá-las no lugar. E os blocos eram tão ajustados que a ponta de um alfinete não entrava na junta. Engenheiros modernos testaram essa frase com instrumentos de medição a laser precisos e confirmaram sua precisão. Realmente não há lacunas entre os blocos, nem mesmo microscópicas. As paredes sobreviveram a vários terremotos devastadores que destruíram as igrejas espanholas. Nas lendas dos Incas, há memórias de como tudo isso foi feito exatamente. A antiga serpente teria transformado os trabalhadores em pedras apenas com seu olhar. Pode ter sido construído antes da roda, antes do metal, antes de qualquer civilização conhecida. Sul do Japão, a pequena ilha de Yonaguni, o último ponto antes do vasto Oceano Pacífico. Em 1986, o mergulhador Kihachiro Arataki procura um novo local. A 25 metros de profundidade, ele encontra algo muito estranho. Uma enorme plataforma de pedra com degraus, ângulos retos e terraços planos e nivelados. 150 metros de comprimento, 27 de altura, 40 de largura. Uma parede facetada, uma superfície lisa, degraus de pedra e algo que se assemelha a um rosto enorme. Arenito com cerca de 20 milhões de anos, dividido em blocos geométricos uniformes. Aqui começa um dos debates mais acirrados da arqueologia nos últimos anos. O professor Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, afirma que é uma construção humana. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, acredita que é obra apenas da natureza. A disputa ainda não está resolvida e ambos os lados têm argumentos fortes. O principal é o seguinte: se Yonaguni foi feito pelo homem, ele tem pelo menos 10 mil anos. Porque foi a última vez que este ponto esteve acima da água. No final da última era glacial, quando o nível do oceano estava 100 metros abaixo. Se isso foi feito por pessoas, foram aquelas que não conhecemos pelo nome. Nem hititas, nem sumérios, nem egípcios, nem uma cultura antiga conhecida. Qual versão você prefere? Plataforma artificial ou capricho da natureza? Foi construído sem ferramentas modernas, e todos no planeta sabem disso. Todos já viram a Grande Pirâmide de Gizé, mesmo que em fotos de livros escolares. Mas poucos sabem os detalhes de seus números reais, e eles valem a pena. 2.300.000 blocos de pedra, dispostos em uma única construção. O bloco de pedra pesa cerca de 2,5 toneladas, com densidade média. Os lajes de granito interiores, trazidas de Assuão, pesam até 80 toneladas cada. A distância da pedreira até o local é cerca de 800 quilômetros rio acima. A pirâmide tinha cerca de 146 metros de altura antes de perder o revestimento, e ela foi a estrutura mais alta da Terra por quase 3.700 anos. A precisão horizontal da base é inferior a 2 centímetros por 200 metros.
Construtores de arranha-céus só conseguem essa precisão com niveladores a laser. Os antigos desenhos e planos de construção das pirâmides não chegaram até nós. O mais estranho nesta construção é a precisão da sua orientação com os pontos cardeais. As faces estão voltadas exatamente para o norte, sul, leste e oeste. A diferença é de cerca de 3 minutos e 38 segundos de arco, menos de 1 grau. É menos do que o meridiano de Greenwich no momento de sua oficialização. Os túneis dentro da pirâmide apontam para estrelas específicas daquela época. O cinturão de Órion, a estrela mais brilhante Sirius e a estrela polar do norte Tuban. E tudo isso foi feito por quem, segundo nossos livros, não tinha nenhuma bússola. Quantas pessoas seriam necessárias para levantar uma laje de 80 toneladas sem máquinas? Isso foi construído sem guindastes. E agora vem a parte mais difícil, literalmente. Lembre-se da pedra do início do vídeo, a de Baalbek, no Líbano, na montanha. Não é uma descoberta, mas uma paisagem de pedreira perto do complexo do templo. A mais famosa delas é a Pedra da Mulher Grávida, com cerca de 1.000 toneladas de peso puro, mais de 20 metros de comprimento, a altura de um prédio de 2 andares, lapidação precisa. Perto dali, na mesma pedreira, jaz a Pedra do Sul, ainda mais pesada, cerca de 1.242 toneladas de pedra trabalhada. Em 2014, arqueólogos do Instituto Alemão desenterraram o terceiro bloco lá, a chamada Pedra Esquecida, deixada nas profundezas da mesma pedreira. Cerca de 1.500 toneladas, a maior pedra processada pelo homem em nosso planeta. E esta pedra foi esculpida para alguma construção que nunca foi concluída. Os templos romanos em Baalbek foram construídos depois, nos primeiros séculos depois de Cristo. Mas o trilitão, 3 pedras de 750 toneladas cada, está na base. Cada um com 19 metros de comprimento, a altura de um sobrado, e a 20 metros de altura. E elas diferem da alvenaria romana tanto no estilo quanto no acabamento e no desgaste. Um patriarca maronita do século XVII registrou uma tradição local que chegou até ele, que Baalbek foi construída por Caim, filho de Adão, que lá colocou gigantes após a criação. Mark Twain, que esteve aqui no século XIX, escreveu brevemente em seu diário: a história deste lugar é um livro fechado para nós, seus descendentes, e misterioso. Um grupo acredita que Baalbek foi construído por engenheiros romanos com guindastes. Outros acreditam que o trilitão estava lá milênios antes dos romanos. Escreva nos comentários a qual dos grupos você se sente mais próximo. E agora, o bloco de gelo pelo qual viemos por todo este vídeo. Isso foi construído sem brocas de diamante, sem bronze, sem ferramentas de corte de metal conhecidas. Bolívia, Planalto Altiplano, a uma altitude de cerca de 3.850 metros. Aqui o ar na atmosfera é 1/3 menor do que ao nível do mar. Não há árvores, não há florestas, quase não há madeira para patins de madeira. E, no entanto, aqui está Puma Punku, o último mistério da nossa lista de pedras de hoje. O mais pesado dos blocos pesa cerca de 131 toneladas. Comprimento de quase 8 metros, 5 de largura e mais de 1 metro de espessura. A pedreira de arenito vermelho fica a 10 quilômetros subindo a montanha. Os blocos de andesito vinham de mais longe, do outro lado do Titicaca, cerca de 90 quilômetros por água ou contornando o lago pelas montanhas. O andesito é uma das rochas mais duras que existem em nosso planeta. Na escala de dureza de Mohs, ele se aproxima do aço temperado moderno. Brocas de diamante modernas perfuram com dificuldade e se desgastam rápido. Os blocos de Puma Punku foram trabalhados como em máquina com controle numérico. Ângulos de 90 graus, superfícies perfeitamente planas, arestas polidas como espelhos. Os blocos em forma de ága estão conectados como peças de um grande brinquedo. Entre eles, não passa nem uma folha de papel, nem uma lâmina afiada. Os blocos têm furos passantes uniformes, espaçados a cada 6 milímetros. Arqueólogos acharam traços de grampos de cobre puro nos blocos. Isso indica que os construtores conheciam o metal, mas ainda usavam as mãos. A datação convencional coloca Puma Punku na cultura Tiwanaku, há cerca de 1.500 anos. Pesquisas alternativas apontam para uma idade de 12.000 anos ou até mais. Os próprios incas que vieram depois não sabiam quem construiu isso. Em suas lendas, está dito que foram os deuses que fizeram em uma noite.
7 estruturas, 7 pontos geográficos em diferentes continentes. Uma pergunta comum, ainda sem resposta. Cada um deles refuta a visão linear e simplista do desenvolvimento da civilização humana. A ideia de progresso do machado de pedra, passando pelo bronze até o ferro. Esses monumentos de pedra nos dizem algo diferente sobre nosso passado comum. Que, uma vez, aqui neste mesmo planeta, existiu um conhecimento que nós perdemos. E hoje, com nossas brocas de diamante e guindastes hidráulicos de 1000 toneladas, estamos apenas alcançando. Alcançamos pessoas que, pelos livros, nem tinham uma roda simples. Talvez o progresso não esteja só em inventar algo novo e mais complexo. Talvez tenhamos simplesmente esquecido muitas coisas ao longo de milênios. Talvez o progresso seja a capacidade de recordar algo muito antigo e esquecido. Coloque a palma da mão no canto de pedra mais próximo de você. Sob ela está a memória que tem mais milênios que nosso alfabeto.